mais um podcast Depois da Cruz. Paz para todos. Hoje eu quero lhes falar sobre uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo, ou melhor, a parábola dos dois filhos, que se encontra em Lucas 15, do 11 ao 32. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados." A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado." E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: "Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo." O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: "Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele." Disse o pai: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado." Temos aqui esta extraordinária parábola dos 2 filhos. O filho que desperdiçou a vida e os bens numa terra distante, vivendo dissolutamente, volta para casa envergonhado e cheio de culpa. Volta consciente de sua falta, arrependido da ofensa grave que cometeu contra seu pai. Chega com a disposição de confessar seu pecado e pedir perdão. No caminho de volta, imagina o que dizer a seu pai: "Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Mas o pai, que todos os dias mantém os olhos fixos no horizonte, aguardando o retorno do filho, tão logo percebe a silhueta vindo em sua direção, corre, abraça o filho e sussurra algo aos seus ouvidos. E quem sabe podemos traduzir as palavras do pai dizendo para o seu filho: "Meu filho, eu não somo débitos." A cena seguinte da parábola é o retorno do filho mais velho. Ele não vem de uma terra distante e não estava desperdiçando a vida e os bens. Ele volta do campo de trabalho, onde obedientemente servia ao seu pai. Ao chegar e perceber a festa na casa do pai, que comemorava a volta do filho, que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, conforme esta narrativa, o filho mais velho se recusa a participar. O pai deixa a festa e vai ao encontro deste segundo filho, que discursa a lógica dos que se sentem injustiçados: "Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens, tu matas um novilho gordo para ele." O pai então o abraça e sussurra algo aos seus ouvidos, que podemos traduzir dessa forma: "Meu filho, eu não somo crédito." Essa é a síntese da graça de Deus. Deus que nos abraça, nos aperta no seu colo e sussurra em nossos ouvidos: "Eu não somo débitos, eu não somo créditos." Deus nos diz:
Eu não me relaciono com você por causa das suas virtudes. Eu não deixo de me relacionar com você por causa dos teus deméritos e dos seus defeitos. Você não tem créditos comigo, mas também não tem débitos. Você não tem débitos, mas também não tem créditos. Eu me relaciono com você porque eu amo. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Isso explica não apenas nossa relação com Deus, mas nossa própria existência. Deus é autossuficiente. A Deus nada falta, mas Ele escolhe repartir-se conosco e nos cria seres humanos à sua imagem e sua semelhança. A criação é um ato voluntário de Deus. Não há uma causa externa a Deus que o faça nos criar. Ele não é obrigado. Ele não está sujeito a uma causa de necessidade. Deus é autodeterminado, é autossuficiente, mas não é em si mesmado. Deus é amor, porque amor cria, porque amor doa-se, e doa-se em termos absolutos, doa-se sacrificialmente, doa-se porque escolheu doar-se, independente de nossos méritos e das nossas virtudes. Não há nada que você possa fazer para que Deus o ame mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus o ame menos. O amor de Deus por nós não se baseia naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Não se sustenta em nossos méritos ou deméritos. O amor de Deus se baseia em sua própria autodeterminação de amar. É esse amor que nos constrange. Não amamos a Deus para que Ele nos ame. Não obedecemos a Deus para conquistar méritos diante dEle, para que nos abençoe e seja gracioso conosco. Servimos e obedecemos a Deus não porque temos medo de suas maldições. Amamos a Deus em resposta ao amor que Ele tem por nós. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Amamos porque Ele nos ensinou a amar. Amamos porque Ele nos amou e nos tirou de dentro de nós mesmos. Deus nos ensinou que a vida feliz é a vida autodoada. É a vida voluntariamente entregue para o outro. É a vida de amor. Os dois filhos da parábola tinham em comum o desejo de viver para si mesmos. Ambos acreditavam que Deus atrapalhava seus projetos de vida. O mais novo dizia: quero viver do jeito que bem entender, mas meu pai não deixa. Então vou pegar a minha parte da herança e vou embora viver em outro lugar. O filho mais velho, por sua vez, dizia: estou sendo o melhor filho que posso, mas meu pai não me recompensa. Não reconhece meu esforço e não satisfaz meus desejos e vontades. Eram meninos egocêntricos e egoístas, voltados para si mesmos, e que precisavam aprender com seu pai que o segredo da vida não é a satisfação do ego. O segredo da vida é a autodoação em amor. O podcast de hoje teve como base um trecho do livro Talmidim, de Ed René Kivitz.